coloco ao professor, como é que fica essa questão da soberania? Porque tem um número grande, cerca de 1/4 de venezuelanos, dadas as razões de perseguição política, problemas econômicos, que acabaram saindo do país. Em grande parte estão nos Estados Unidos, uma parte considerável está na Colômbia, tem um pouco dessa presença no Brasil, tem no Chile, tem na Argentina, em suma, espalharam uma espécie de diáspora venezuelana. Como é que fica então? Qual é, assim, alguém pode nos perguntar, mas se você está falando mal, entre aspas, dos Estados Unidos, fazer essa intervenção, como é que a Venezuela vai resolver seus problemas? Aí eu passo, claro, que eu sei que você não tem a solução mágica, mas aonde fica o espaço da oposição política democrática interna, do confronto com formas antidemocráticas que existem na Venezuela? A última eleição houve uma fraude descarada, inclusive até hoje não apareceram as atas, e o governo brasileiro exigiu as atas, entre outros governos, elas não apareceram, e a presença norte-americana jogando nisso tudo. Bom, esses ataques que os Estados Unidos têm feito às soberanias, né, aqui na América Latina têm dado um resultado contrário, né, ao que os americanos desejam. Exemplo do que aconteceu no Brasil com a questão do tarifaço, isso melhorou a popularidade do Lula, inclusive com uma folga até para vencer as eleições do próximo ano, né? E algo semelhante acontece na Venezuela, né? O tema da soberania acaba unindo situação e oposição, não totalmente e de forma absoluta, né, mas pelo menos com a ideia de que os problemas internos de um país devem ser resolvidos pelo próprio país e não externamente. Isso reforça a imagem de qualquer presidente, qualquer líder de um país, né? E assim tem sido na Venezuela. O Maduro, tem usado e abusado dessa situação para todos os dias na TV da Venezuela afirmar as ameaças dos Estados Unidos contra a soberania. Então o efeito ele é contrário àquilo que os americanos pretendem, né, de deslegitimar um governo. Ao contrário, né, dá mais legitimidade, apesar da bagunça que foi a eleição no ano passado ali na Venezuela. Outro ponto que também é interessante, né, e que nós destacamos um pouco, é o problema interno nos Estados Unidos, né? Nós tivemos no domingo mais de 2.500 cidades, salvo engano, né, com manifestações contra o Trump, contra o seu autoritarismo. Então, a América Latina também serve como uma forma, né, de desviar a atenção de parte da população norte-americana contra a crescente impopularidade do próprio Trump, né? Há um problema inflacionário também com a questão dos tarifaços, que não se aplica apenas ao Brasil, mas também em outros países, né? Então, os americanos começam a sentir no bolso as suas dificuldades, e o que resta ao Trump é tentar desviar a atenção da população, com o caso da Venezuela, ataques à soberania dos outros países. E a gente tem uma situação curiosa, né, porque a Venezuela, ou os venezuelanos, vivem um dilema, né? O que é mais atrativo, né? Um prêmio Nobel da Paz ou então a defesa da soberania? Certamente o Maduro tem vencido e pelo menos internamente, a disputa dessas narrativas, né? A Corina, apesar de ter vencido o prêmio, não é uma voz que chega aos próprios venezuelanos com a mesma intensidade que chega em outros países, devido aos controles que o próprio governo faz aos meios de comunicação. Então, o prêmio que ela recebeu foi muito mais da Venezuela para fora, não internamente, né? Então, o Maduro tem reforçado a sua imagem, né? E mais um último detalhe que a gente não pode esquecer, 3 anos atrás eu tive a oportunidade de entrevistar na casa do Evo Morales, né? E ele dizia uma coisa muito interessante, né? Que ele sofreu... Lá em Cochabamba? Em Trópico de Cochabamba, né? Uma cidadezinha chamada Villa Tunari, toda escondida ali. Uma cidadezinha que fica, inclusive, no meio das plantações de coca, né? E uma coisa... E não tem nada a ver com a produção de cocaína, vale lembrar? Não tem nada a ver. Tem nada a ver com nada a ver. São indígenas com uma produção tradicional, né? Enfim, perfeito. Não tem nada de gente armada, com capanga, nada disso. E aí o que acontecia é que o Evo tinha o temor de, antes de começar a guerra da Ucrânia, que os Estados Unidos direcionassem o parque industrial para a América Latina. E acabaram direcionando ao apoio ainda no governo Biden à Ucrânia, né? Mas ele temia que, apesar de ter sofrido o golpe, houve conspirações também junto a autoridades americanas, inclusive Marco Rubio colaborou com o golpe em 2019, né? Tem vários documentos e tudo mais mostrando isso. Ele temia que os americanos chegassem a intervir por conta do lítio, né?
derrubaram ele antes, né, de que fosse eleito, aliás, durante o processo eleitoral. Agora venceu o Paz, né, dificilmente alguma intervenção vai ser feita na Bolívia, mas existe sim essa questão de que existe uma máquina industrial bélica norte-americana que precisa continuar funcionando. Esgotou-se, digamos assim, já o próximo disso da Ucrânia, a mesma coisa com Israel, agora é a vez da América Latina, né? Então, eu vejo razão naquilo que o Evo me disse. Posso só acrescentar Claro, como não? um ponto aqui, que acho que a gente não está acompanhando, mas o número de tropas deslocadas para a base em Porto Rico é considerado assim, um nível muito elevado, tá? Para uma ação na América do Sul. Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto é deslocamento dos navios. A gente teve lá no começo acho que em agosto, já um deslocamento de 3 grandes navios de guerra que colocar essa questão de que o porquê um deslocamento tão grande de forças militares numa base que estava praticamente desativada, que era a base de Porto Rico, né? Então acho que esse é um ponto que de fato nos coloca um questionamento. É porque vai intensificar as ações, né? E não justificaria apenas as ações de combate ao tráfico de drogas que a gente já tem. Porque não são ações... O ataque às bases de plantação, do próprio narcotráfico, já vem sendo feito pelos Estados Unidos desde o governo Biden, com drones. Então esse questionamento é um questionamento bastante plausível de por que os americanos estão mobilizando tantos recursos militares nesse momento para uma região que é relativamente pacífica.